trabalhar a promoção de saúde, né, principalmente no Dia Mundial da Saúde, que hoje é o dia que a gente comemora. Nós vamos gravar esse encontro, então caso alguém tenha alguma restrição, por favor, sinalize. A ideia é que quem não pôde participar, que possa estar participando posteriormente, ouvindo aí um pouquinho dos insights que o doutor Paulo trará para a gente. Queria apresentá-lo, né, então o doutor Paulo de Sá, médico, mestre em Ciências da Saúde e Saúde Pública, e coordenador do curso de medicina da Unifase, está cedendo o tempo dele para a gente, para poder falar de prevenção. E aí, doutor, minha provocação começa com o seguinte: é melhor prevenir do que remediar? O palco é seu, Se viu? não fosse verdade, não era um ditado popular, né? Exatamente. Então vamos lá, pode contribuir com a gente aqui nas reflexões. Boa tarde, pessoal. Espero contribuir com as reflexões sobre essas questões hoje. Eu estudo isso do ponto de vista acadêmico, né? Dou aula sobre esse tema e é sempre um grande prazer estar falando. Agradeço muito a Zais pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre isso, por isso eu até me dispus quando vocês sondaram, você pode, alguém daí pode? Eu falei, não, eu mesmo posso, que eu gosto de falar desse assunto. Então, eu vou começar, vou primeiro conversar com vocês, assim, que para a gente falar sobre promoção, prevenir, antes prevenir do que remediar em relação à saúde, eu preciso saber qual é a base conceitual de saúde que eu estou tratando, né? Porque cada um pensa a saúde de um jeito. Eu vou falar de uma maneira bem popular, eu não vou ficar usando jargão médico nem acadêmico, que é para que vocês possam aproveitar o máximo que puderem, né, da minha fala. Então, a questão da saúde, eu vou começar a compartilhar aqui. Deixa eu pegar aqui o arquivo. Onde é que está? Não está. Por que não está evidenciando a minha tela? Pronto. Vocês estão vendo? Está lendo, só um pouquinho. Oi? Eu acho que ele ainda está processando, doutor. Ele já apareceu aqui para mim, para vocês não está, não? Alguém está vendo aí, Yas? Não. Ainda não? Ué. Ele está aqui dizendo que está compartilhado. Deixa eu interromper, vou botar de Agora novo. foi. Ué, mas agora Estava pensando, eu acho. ele estava pensando, né? Ele fica pensando muito, né? Não vem na velocidade que a gente quer. Vamos ver se ele vai. Vocês me avisam quando aparecer, por favor. Foi. Foi? Tá ok, então. Então, vamos lá. Vou botar no modo apresentação, vamos ver se fica direito. Está funcionando aí direito para vocês? Não está com uma apresentação, não. Não está aparecendo? Ele tá aparecendo, mas não como apresentação, né? Assim, ele está como se ele tivesse. Mas quando eu clico, ele muda, por exemplo. Não, não muda, doutor. Então, Talvez, se o senhor der o ESC, ele pode até apresentar assim mesmo, sem pôr no modo apresentação, e aí o senhor consegue ir passando. tá. Vê se assim, se eu vou passar, à medida que eu vou passando, vocês conseguem ver, por exemplo, eu estou com outro, apareceu outro, não? Não. Tá, então, Não, tá no 2. Slide 2. peraí. Deixa eu finalizar a apresentação. Se eu mantiver assim, vocês assistem? Conseguem ver? Assim dá para assistir. Aí o senhor consegue ir Tá, mudando e a gente vai vendo os slides. isso. Uhum. Então tá bom. Então vamos lá. Qual seria o conceito de saúde de vocês de uma maneira geral? Em geral, quando eu faço essa pergunta, eu me reúno com meus alunos, sejam alunos de graduação ou pós-graduação, ou profissionais de saúde, né, que eu trabalho com eles também na formação deles,
E eu trago esse conceito, por incrível que pareça, você falar assim, perguntar qual é o seu conceito de saúde para um profissional de saúde, você deve pensar que a resposta é óbvia, né? E não é óbvia. Por incrível que pareça, a gente tem a maioria das respostas centradas no estou ou não estou doente, né? Saúde é quando eu estou me sentindo bem e, fora isso, não é saúde. Esse estado de se sentir bem é um estado bastante abstrato, né? Uma coisa assim que você não consegue definir e quantificar em números, né? Vou fazer um exame para saber se eu estou bem. A gente não faz isso quando a gente vai para o médico. O médico, eu vou lá no médico para fazer um check-up. Aí ele vai pedir exames e eu vou ver se eu estou bem. Acontece que ele vai pedir alguns exames que são mais gerais, e isso não significa que você esteja 100% bem. Ele está analisando o quê, principalmente? A sua máquina biológica. Está vendo aí se seus órgãos, seu corpo está funcionando direito dentro do funcionamento da máquina. Isso quer dizer que você está bem? Não necessariamente, né? Então, a maior parte das pessoas diz assim, a saúde para mim é não estar doente, é ausência de doença. Não é nenhum nem outro, né? Porque a ausência da doença é evidente. Eu posso chegar para você e falar, não, eu estou muito bem, eu estou com saúde, estou muito bem, e de repente tem um câncer se desenvolvendo dentro de mim, eu não sei. E ele só vai aparecer, só vai manifestar sintomas muito tempo depois. Ou a pessoa pergunta assim, você está bem? Estou ótimo, mas eu estou deprimido, eu estou triste, eu estou ansioso. Aí eu não digo nada disso. Como eu não estou com nenhuma dor ou com nenhuma lesão orgânica, eu digo, não, está tudo bem. Né? Então, na verdade, saúde como um estado estático, onde a gente diga, eu sou saudável 100% nesse momento, não existe isso. Porque nós somos um organismo vivo, que ele flutua ao longo do tempo, ao longo do dia, e ora você está se sentindo bem, ora você está cansado, ora você não sabe se esse cansaço já é uma entrada de uma gripe, ou se esse cansaço é só porque está trabalhando demais e precisa descansar. Então, tudo isso entra na sua dúvida. Esse estado é dinâmico, ou seja, não há um estado de saúde perfeito. Isso é muito importante. O nosso organismo está sempre em busca das melhores condições de saúde para nós. Sempre utilizando subterfúgios, mecanismos, saídas. A doença é uma delas. A doença, na verdade, é uma inteligência do nosso organismo para não morrer na mesma hora. Se eu não soubesse contornar uma dificuldade com o meu próprio organismo, qualquer dificuldade me matava. A doença é uma inteligência. Não é uma coisa ruim como a gente pensa. Ela é uma inteligência, está garantindo mais tempo de vida para a gente. Então, a gente pode olhar para aquilo e falar, bom, como é que eu ajudo a consertar? Eu não vou combater a doença, eu vou ajudar aquela doença a consertar e voltar para o estado de saúde, um estado de bem-estar, um estado onde funciona melhor, né? Então, as minhas ideias de saúde são ideias que estão relacionadas a como eu aprendi, como meus pais, minha avó, meus avós, tios, primos, familiares, a escola, enfim, professores, a sociedade em geral, elas vão nos influenciar na nossa ideia do que é estar saudável e como que a gente adoece. Todos esses elementos que são estruturais, que são culturais, desde ser pequenininho, você vai aprendendo que comer isso faz bem, comer aquilo faz mal, comer brigadeiro demais vai dar dor de barriga. Tudo isso você vai aprendendo, né? Isso cria uma lente, um filtro. Para vocês que são das áreas, isso aí é isso, né? Você bota uma lente na frente, a que for transparente ajuda você a ver, aquela que for colorida vai fazer você ver de maneira diferente. Então, é como se a gente tivesse lentes multicoloridas e multiculturais na nossa frente. Então, na hora da gente olhar a realidade, a gente olha através dessas lentes. Dependendo de como as lentes estiverem desenhadas, digamos assim, a gente vai ver o mundo de determinada maneira.
Então, eu vou ver a partir das minhas crenças, daquilo que eu aprendi, da cultura de onde eu nasci, de onde eu vim, do nível de escolaridade que eu tenho, até onde eu estudei, quantas influências eu recebi. Então, essas lentes, elas vão influenciar na maneira que eu vejo o processo de saúde e de adoecimento. Então, o problema é que a gente não vê as lentes. A gente já nasce, é natural que isso vá surgindo na nossa frente. E na medida que vai surgindo, a gente não se dá conta que aquilo é artificial. E aí a gente acredita que a lente faz parte do olho. Não, o olho é uma coisa, a lente é outra. Só que como aquilo é desde que a gente nasceu, a gente acha que a lente é parte do nosso olho. A gente não se dá conta que a gente precisa tirar essa lente para poder ver de verdade o que está na frente, né? Essas lentes criam um filtro, uma maneira de ler o mundo, uma maneira de enxergar, de ver as coisas, né? A partir das coisas que você acredita, que fizeram você acreditar, na verdade. Você não nasce acreditando em alguma coisa, fazem você acreditar naquelas coisas a partir do nosso modelo educacional, né? E aí a gente observa que essa ideia de saúde como doença, como matéria, como carne doente, é uma coisa muito antiga, muito antiga. Então, desde que o mundo é mundo, que a gente só se preocupa com o nosso organismo quando ele dói, quando ele apresenta algum defeito. Se você tiver com dor no joelho, você vai lembrar do teu joelho o tempo inteiro. Mas se você não tiver com dor no joelho, você nem lembra do joelho. Aí senta errado, sacrifica o joelho, carrega peso. Mas quando ele dói, aí você se toca e você fala, ih, tá doendo, tem que parar de ficar na mesma posição, eu tenho que me mexer, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que parar de carregar peso excessivo. Então, eu só lembro das coisas quando elas adoecem. Quem aqui já não teve uma dor de barriga, né? Daquelas, famoso nó nas tripas? E aí aquela dor mais prolongada que você reza e fala assim, ai meu Deus, quando eu não tinha dor na barriga, não tinha cólica, eu não valorizava como era bom não sentir dor nem cólica, né? Então é isso, a gente só vai lembrar quando aquilo vai nos transtornar. Ao mesmo tempo, a gente tem outras dimensões que adoecem também. Não é só o organismo que nos dá sintomas. Temos outras dimensões, a dimensão emocional mental. Eu tenho alteração do meu humor, toda hora eu estou com o humor alterado, toda hora eu estou muito irritado, tem alguma coisa que não está certa, tem alguma coisa que não está funcionando direito, né? Eu estou triste, estou muito deprimido, estou muito ansioso, para além do mundo normal. O mundo, a gente vive essas emoções ao longo do dia, mas quando elas se instalam e ficam, aquilo não é correto, aquilo não está certo, que tem alguma coisa que não está funcionando direito. Da mesma maneira, em outros níveis, nas minhas relações sociais, por exemplo, né? Nas minhas relações sociais, se eu estou com dificuldade de construir amizades, de estabelecer relacionamentos amorosos, etc., tem alguma coisa que não está boa. Se eu tenho vontade, mas não consigo, tem alguma coisa que não está boa. Então, isso é um adoecimento também. Da mesma maneira, quando eu estou na minha relação com o meio ambiente. Se eu estou num lugar barulhento, num lugar que eu não tenho ar puro, está sempre janela fechada com ar-condicionado, eu não tenho um ar puro para respirar, não tenho contato com a natureza. A natureza que eu tenho contato é uma natureza feia, esteticamente feia, é poluída, né? É cheia de lixo, é cheia de esgoto, ou é maltratada, né? Ou estou num ambiente que só tem cimento. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito conectada com a natureza. Eu preciso estar em meio ao jardim, às plantas, às árvores. Se eu estiver num apartamento, eu tenho que ter vasos de planta. No meu apartamento, eu moro no Rio, eu tenho vários vasos. Eu estou sempre plantando coisa, porque é a minha maneira de interagir com o ambiente, e quando eu faço isso, eu me sinto bem, né? Então, a relação com o ambiente também, ela é fundamental na manutenção da saúde. E, para além disso,
ainda tem mais um elemento, que é o elemento da minha transcendência. Quem aqui já não se perguntou por que eu estou vivo? Por que a vida existe? E será que a gente, depois de morto, a gente continua? A gente tem várias teorias, várias concepções, né? A gente não sabe. Eu não dei uma morrida ainda para saber. Quando eu der uma morrida, eu vou lá, volto e falo para vocês. Não é por enquanto, eu estou por aqui, eu não sei. Então, na verdade, a gente tem essa ansiedade de saber o que tem além de nós, o que criou a vida, o que formou tudo isso, o que é a consciência que a gente fala tanto, né? É só um fenômeno cerebral, do funcionamento cerebral, ou é alguma coisa para além disso? Ou tem diferentes consciências? Isso daí é o que a gente diz de transcendência, que a gente pode dar o nome de espiritualidade para facilitar nossa comunicação aqui agora, mas não tem a ver com religião. A religião é uma das possibilidades de tentativa de explicação dessa transcendência que a gente não consegue entender, né? Então, eu trago na questão da saúde essa dimensão espiritual, mental, emocional, ambiental, social e física. Física, dos sintomas, como eu já disse, social, daquilo que eu falei das relações, do ambiente, a minha condição mental, emocional, das minhas emoções e também da minha condição intelectual, que eu acabei não falando, que é a minha questão cognitiva, ou seja, eu tenho dificuldade de aprender, eu tenho facilidade de aprender, eu consigo ler alguma coisa e me concentrar nessa coisa, interpretar adequadamente, eu tenho dificuldade para fazer isso. Tem dia que eu estou bem, eu estou produzindo, estou fazendo textos, etc., muito bem. Tem dia que eu estou errando tudo, porque minha cabeça está confusa. Então, essa saúde mental de interação com a nossa inteligência, a nossa racionalidade com o mundo, ela precisa também estar presente, né? Ela precisa estar equilibrada. Então, você vê que saúde, eu boto essa estrela aí, é uma estrela de 5 pontos. Você tem que ter todos esses elementos equilibrados para que você possa estar operando normalmente. Além desses elementos, tem o que a gente chama de determinantes da saúde. Que determinantes são esses? São os determinantes trabalho, emprego, moradia, porque trabalho é uma coisa, emprego é outra, né? O trabalho que eu digo é o trabalho daquilo que você tem seu talento, que você dedica o seu talento à sociedade. O emprego é uma função que permite que você seja remunerado ou que você ganhe o recurso financeiro suficiente para você sustentar suas aspirações na vida, dar sustentação nas suas necessidades, né? Então, você tem trabalho, tem emprego, tem moradia, tem lazer, tem acesso à cultura, não é? Então, tudo isso faz parte do contexto que vai influenciar no seu estado de saúde também, né? Para além da estrela de 5 pontos. Então, essa é a constelação da saúde, né? Aí eu faço uma brincadeirinha aqui com vocês. Olha, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma pergunta, pode perguntar. Como eu estou projetando aqui, eu não estou vendo se tem chat, se vocês estão encaminhando perguntas. Então, o pessoal da organização, peço aí que monitore. Quem quiser fazer pergunta, pode me interromper, perguntar a qualquer momento, que não tem problema, eu respondo na mesma hora, tá bom? Então, aqui, esse gráfico de saúde que eu botei é em cima desses aspectos que eu acabei de falar. Você vai olhar para ele, vai se colocar nele. Então, do ponto de vista da coluna, onde está a minha situação física, minha situação biológica, meu corpo, né? Como é que ele está? Ele está vermelho? É ruim. Ele está laranja? Ele está meio ruim, mas está melhorando, né? Aquela coisa, eu estou saindo de uma gripe. Amarelo. Estou regular. De vez em quando estou meio ruim, de vez em quando estou bom, de vez em quando uma coisa me faz mal, mas nada muito importante. Estou levando, como o povo diz, né? Azul. Azul eu me sinto bem. Eu não me sinto pleno de energia, estou com aquele vigor que eu quero, né, sair correndo, fazer uma maratona. Não. Mas me sinto bem, não estou com nenhum problema nesse momento. E o verde estou me sentindo pleno, estou cheio de energia, eu estou muito bem em todos os aspectos. Então, eu classifico essa
esse espectro de cores aí, essas cores todas, para cada item. Do ponto de vista físico, como é que você está? Do ponto de vista das suas emoções, como é que você está? Está muito azedo hoje, né? Pisaram no teu calo, né? Como é que está isso? Não, estou muito feliz, estou muito alegre. Como é que está, né? Claro que você, ao longo do dia, você tem vários momentos emocionais, mas o que está predominando ao longo do dia? Né? Tem um mau humorzinho de base naquele dia todo, né? Você tenta ficar feliz, mas tem sempre alguém para estragar, né? Então, como é que você está nesse lugar, né? Do ponto de vista mental, estou produzindo bem, estou com capacidade de concentração, estou conseguindo realizar as coisas que eu quero, né? Estou conseguindo organizar a minha vida, porque tudo isso depende da mente para fazer isso. Do ponto de vista social, como é que você está? Você está construindo boas relações? Você não precisa ser a pessoa mais famosa da empresa, e aí todo mundo é amigo dela. Não, às vezes você é uma pessoa que tem 2, 3 amigos, 2, 3 amigas. E é ótimo, está muito bom, se essas relações sociais te satisfazem, né? Suas relações amorosas estão ok, não estão ok, está cheio de altos e baixos. Como é que está isso para vocês, né? A sua a relação com o meio ambiente, eu até esqueci que ambiente existia, passo o dia inteiro dentro de casa fechada, apartamento fechado, faço programa dentro do bar, bebo, vou para casa e vou dormir. Então, ambiente, você nem sabe se tem estrela no céu, se não tem, qual é a lua que tem nesse momento, se não está cheia, está minguante, o que está, você nem sabe, não sabe nada, não presta atenção nessas coisas. Mas você tem de ambiente é talvez seu cachorro, seu gato, você sai para passear e acabou ali, né? E espiritual, como é que está esse aspecto da sua vida? Você tem trabalhado isso dentro de você, essa necessidade de ver ali a vida para além daquilo que a gente vive, das nossas necessidades de dia a dia? Então, eu boto esse diagrama aí para você, esse gráfico, para você pensar e você se classificar. E de tempos em tempos você faz um gráfico desse para você. Aí você fala, como é que eu estou agora? Aí, de repente, você pega 3 meses atrás, você fez, você, olha, já mudou isso, já mudou aquilo outro. Você vai olhando, vai monitorando como você está, né? Vocês podem até fazer isso na empresa, fazer um monitoramento de tempos em tempos, como é que você está se autoavaliando em termos de condições de saúde, o que você precisa para melhorar em cada área dessa, né? Então, você vai fazendo um projeto pessoal de desenvolvimento pessoal. Isso é muito bom, isso vale muito a pena e a gente não deixa a saúde de lado como comumente a gente faz, né? E aí a gente chega no ponto da promoção de saúde. Aí vou entrar no campo da promoção e da prevenção. Promoção de saúde e prevenção é a mesma coisa? Não, não é. Promoção, eu estou promovendo a manutenção do estado saudável. Tá certo? Então, o que eu faço para manter-me saudável? Eu me alimento. Eu vou buscar alimentos saudáveis. E o que são alimentos saudáveis? São aqueles alimentos que são naturais, o mais natural possível. Então, a batata frita que vem dentro do pacote, ela é natural? Não, ela já está processada. Ela é gordurosa, ela tem um tipo de sal, que é o glutamato monossódico, que é um tipo de sal que faz muito mal à saúde, aumenta muito a pressão, e ele engana o paladar. Esse é um salzinho sem vergonha, que o pessoal que faz salgadinho usa muito ele, porque quando você come, ele aumenta a sensação de vontade de comer mais. Aí você começou a comer o pacote, come até o final, porque você não consegue parar no meio. Isso é feito de propósito. Só que isso faz muito mal à saúde da gente. A gente acaba comendo muito mais do que deveria de um tipo de alimento que é artificial, que é muito gorduroso, que tem muito sal, que vai fazer mal à sua saúde, não só na obesidade, mas na diabetes, na hipertensão arterial, vai sobrecarregar o seu rim, vai desorganizar a sua digestão, vai atacar a sua vesícula, seu fígado. Então, veja bem, o estrago é grande, né? Então, a alimentação a gente prioriza a mais natural possível. Legumes, verduras, né? Para a gente ter sempre verdura. Verdura são as folhas, né? As folhas verdes, né? Você tem a couve, mostarda, a selga, agrião, né?
bertalha, taioba, tudo isso é folha. Essas verduras são muito importantes, estar presente em todas as refeições, digo almoço, jantar, né? Para que você possa manter seu intestino funcionando com saúde. Né? Então, sempre tem que ter um pouco de verdura, alface, assim por diante. E legume, né? Todo mundo sabe, aí tem quiabo, vagem, abóbora, cenoura, beterraba, né? Assim por abobrinha, e essas coisas são da feira, né? O tomate ele é considerado uma fruta, não sei se vocês sabem, o tomate não é um legume, ele é uma fruta, né? Mas ele está sempre ali acompanhando as nossas refeições habituais salgadas, né? E associar ou não a proteína que você pode colocar. A proteína você tem que entrar sempre, mas associar ou não a proteína animal. Você pode ser uma pessoa, como se chama, as pessoas veganas, que não comem absolutamente nada de origem animal, a proteína extraída dos vegetais, dos cereais integrais, arroz integral, farinha de trigo integral, os alimentos integrais, eles são ricos em vitamina e tem também proteína, em menos quantidade que a carne, mas também tem. As leguminosas, que é o feijão, a lentilha, o guando, o grão de bico, são leguminosas. Então, elas, quando se juntam, elas têm todos os nutrientes que você precisa, tipo arroz, feijão, lentilha com arroz integral, elas têm praticamente quase todos os aminoácidos que a gente chama da proteína que você precisa. Então, a alimentação, você tem essas variações. O doce, ele não é um alimento natural. O doce, se você quiser, quero comer uma sobremesa saudável, você come uma fruta. Tá certo? O doce, ele é artificial. Existem 3 venenos na nossa alimentação básica. O açúcar branco, a farinha branca, que não é integral, e o sal refinado. São chamados os 3 pós brancos, que são os 3 venenos da nossa sociedade, da nossa civilização. Eles causam muito mal à saúde e geram uma série de problemas, né? Você, às vezes, não sabe que aquela artrite que você tem, aquela artrose, teu corpo está todo moído, você está sempre com dores, etc. Isso, muitas das vezes, é oriundo desses 3 vilões, que são o açúcar, a farinha de trigo branca, refinada e o sal também. Então, o ideal é você ter uma redução. Não vai comer doce nunca mais? Não precisa exagerar. É só não ter que comer doce todo dia e toda refeição. Não precisa. Isso é uma sobrecarga de doce que acaba danificando o nosso organismo. A gente, nunca mais vou comer uma fritura? Não, você pode comer de vez em quando. De vez em quando não é todo dia, né? Aí chega no fim de semana, come um boi de fritura. Não pode também. Não só o número de vezes que você come, como a quantidade que você come. Então, isso daí não é recomendável. Uma vez na vida, outra morte, você vai comer aquilo, não vai ter problema. Mas se você come com uma certa regularidade, e a nossa consciência sabe dizer isso, a regularidade que a gente come e que já não está prestando, a gente sabe disso, a gente reconhece isso, né? Então, essa alimentação, que ela a não saudável, ela deve ser ingerida muito poucas vezes e em pouca quantidade, para não causar mal algum, né? Então, isso é muito importante a gente medir. Se você quiser comer proteína animal, não tem problema. É que os animais, em geral, eles têm uma carga mais forte de proteína, mas eles também têm uma carga mais forte de sofrimento. Esses animais, quando são abatidos, eles sofrem muito o processo de morte deles e eles liberam uma série de substâncias na carne que você vai comer depois e que não são saudáveis, fora a quantidade de substâncias, hormônios, medicamentos que dão escondido para os animais. Tem aqueles que são explícitos, dão antibióticos, dão vacinas e tudo mais, e tem aqueles que dão escondido. São medicamentos ou
ou produtos que são proibidos de dar para os animais, mas as pessoas, vários criadores, dão escondido. Eu já vi, infelizmente, tive essa infelicidade de testemunhar em empresa famosa uma pessoa que era da minha confiança, que me mostrou em sigilo o armário escondido onde ficavam esses medicamentos que são proibidos por lei, mas eles davam escondido, que é para o frango crescer mais rápido e poder ir para o abate mais rápido. Não é só melhoria genética, é também coisas que as pessoas dão para os animais. Então, são coisas muito tristes, mas que estão aí, e a gente acaba ingerindo essas coisas, né? Então, de alimentação, você vê como é que é grande o leque para a gente trabalhar. Depois vem o sono, que é extremamente importante. Nós estamos numa sociedade urbana que não dorme, né? Ou porque passa alguém de moto com o cano, com a descarga aberta, e ele acelera de propósito de madrugada, que é para acordar metade da cidade, né? Ou alguém passa com aquele carro com som aos berros, para que todo mundo tem que ouvir o som que ele gosta, ao invés de ele botar um headphone para ouvir, não. Ele quer que todo mundo ouça o som dele, né? Ou então tem uma obra, ou muito tráfego, com muita buzina, barulho de caminhão, barulho de ônibus, acelerando, freando. As pessoas que moram próximas a vias de trânsito muito intenso sofrem muito com a questão do barulho e não conseguem dormir direito, né? Ou a preocupação, o estresse. Então, as pessoas não têm práticas que elas relaxam para poder entrar no sono mais rápido, tem que ficar tomando remédio para dormir, porque tem muitas preocupações na vida. Então, qual é o ideal de sono? Cada um tem seu tempo de sono. Tem gente que com 5 horas de sono está ótimo, fica muito bem, obrigado. Eu não, eu fico péssimo. Eu preciso de 8 horas de sono, 7 a 8 horas de sono. Tem gente que precisa de 9 horas, adolescente precisa. Quando está na adolescência, ele está crescendo, ele precisa de muitas horas. 9, 10 horas de sono. Né? É normal o adolescente querer ficar dormindo. É da natureza do crescimento dele. Né? Então, vai depender muito do tempo. Né? O bebê dorme o tempo todo, porque ele precisa. Tudo isso, e o idoso dorme muito menos, porque ele não precisa. Ele gasta muito menos energia. O aposentado, ele gasta muito menos energia. Ele pode dormir pouco, só que ele fica nervoso de dormir pouco. Aí ele quer remédio para dormir, para poder dormir mais tempo, porque ele ficou habituado com aquilo. Então, a questão do sono precisa ser desmascarada. Né? A gente precisa dormir melhor, dormir mais, dormir melhor, mas de acordo com a necessidade de cada um. Higiene pessoal, nem se fala. Que aqui é básico, a gente aprende, né, na família, a questão da higiene bucal, principalmente, da boca, né, escovar os dentes adequadamente, com escova adequada, né, com pasta de dente adequado, escovar sempre após a alimentação, para você poder tirar os resíduos do dente antes de dormir e ao acordar, sempre estar fazendo a escovação correta, né? E a higiene pessoal das suas partes íntimas, etc., porque é necessário para que você mantenha saudável a sua pele e, assim, o seu funcionamento de alguns órgãos internos, no caso das mulheres, né, da região genital, e assim por diante, os homens também, né? Então, a higiene pessoal é essencial estar trabalhando isso daí. A atividade física é um grande elemento que a gente se confunde, porque acha que a atividade física é ir para a academia, né? Muitas das vezes, ir para a academia é pior, porque a academia fechada, com ar-condicionado, com muita gente lá dentro, suando, respirando, aquele ambiente viciado, muitas das vezes não é saudável. Então, a atividade física em academia, a academia tem que ser arejada para você poder estar usufruindo. Ou se tiver ar-condicionado, ele tem que ser de primeira qualidade, renovando todo o ar dentro da academia, para que aquilo seja saudável para todo mundo, né? Mas eu estou discutindo a atividade física que não é de academia. É justamente a caminhada que você dá da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Se você pode fazer a pé, faça a pé. Né? A caminhada que você faz para ir na padaria, para fazer compra, sempre se movimentando fisicamente. Ao invés de pegar o elevador, pega a escada para subir, pega a escada para descer, se você tiver com saúde para fazer isso. Então, sempre que puder, opte pela atividade física em qualquer coisa que você esteja fazendo.
Então, você varrer a casa é uma atividade física, você lavar roupa é atividade física, né? Então, você pode fazer várias coisas na sua casa que não são necessariamente ter que ir para uma academia, mas que são atividades que fazem você se mexer fisicamente. Você pode dançar em casa, botar uma música, a família toda dançando. É uma delícia, né? Então, você renova seu espírito, fica mais feliz, e você se movimenta fisicamente. Vida sexual. A vida sexual deve ser saudável no sentido do respeito ao prazer do outro. Ninguém obriga ninguém a fazer nada, e as opções sexuais, de orientação sexual de cada um, é de cada um. Ninguém tem nada a ver com isso. Então, a gente não tem que perturbar o outro por conta da orientação sexual dele. E a gente tem que respeitar, para além da vida sexual, né, da prática sexual, entender que a vida não se resume a isso. A nossa sociedade está muito erotizada, né? Então, as pessoas vivem o tempo todo em função da vida sexual, de prática sexual. Os programas exploram isso o tempo todo, a televisão explora isso o tempo todo, como se tivesse que fazer isso o resto da vida, né? E aí as pessoas que ficam mais velhas, por exemplo, que perdem um pouco dessa potência e tudo mais, elas ficam tomando um monte de remédio para poder manter essa atividade como se fosse um adolescente. Então, eu, particularmente, acho que isso não procede. Ter a vida sexual saudável até na terceira idade está ótimo. Eu já estou entrando agora na terceira idade. Não tem problema nenhum. Mas se não tiver, também não tem problema nenhum. Você busca outros sentidos para a sua vida. Então, tirar essa ideia fixa da questão do sexo é fundamental. Fundamental. Isso não é moralismo. Não tem nada de mal em fazer sexo. A questão é ficar só pensando nisso o tempo todo, a vida inteira. Esse é o problema, né? A relação com o meio ambiente é uma relação que deve ser revitalizada. Respeitar a planta, plantar sempre que puder, plantar muda, né? Está todo mundo desmatando? Vamos plantar. Planta no canteiro, planta no jardim, planta na beira do rio, planta onde você, na praça, combina com todo mundo se encontrar na praça e plantar, revitalizando a praça, e assim por diante. A gente precisa resgatar a nossa relação com o meio ambiente. Não maltratar os animais, que principalmente animais domésticos, a gente é mestre em fazer isso, né? Fica botando um monte de bijuteria no animal, como se ele fosse uma pessoa. Ele não é uma pessoa, ele é um cão, ele é uma cadela, e é um gato, é uma gata, e você não tem que pendurar nela, nada. É um animal. O animal, ele não tem esse interesse. Então, a gente está fazendo isso, ele é errado fazer isso com o animal, no meu entender. Aí você pode pensar do seu jeito, não tem problema algum. Mas eu vejo assim, as nossas relações sociais e culturais e de lazer, a gente tem que parar de ficar só trancado em casa vendo televisão. A gente vai ver uma música, combina com o pessoal, senta no lugar e vai tocar uma música. Se não souber tocar, vai na casa de um amigo que toque, enfim, vai procurar assistir um bom filme, uma peça de teatro que seja um preço acessível para a gente, né? A ampliar seu raio de amigos para você ter mais apoio comunitário quando você precisar, e também apoiar os outros sempre que possível, né? Então, essas relações sociais positivas são fundamentais, e não ficar perdendo seu tempo navegando na rede social, falando mal dos outros, excluindo o outro, deletando o outro, né? Perder seu tempo maltratando pessoas, fazendo fuxico, criando fake news. Tudo isso tem a ver com a nossa saúde, gente, porque isso nos adoece. Isso é um comportamento doentio. Isso nos adoece tremendamente. Adoece nosso espírito, adoece fisicamente, que a gente fica triste e acaba tendo repercussão física. E aí dá dor no estômago, dá dor na barriga, dá cólica menstrual, dá dor de cabeça, dá um monte de coisas, né? Por conta disso. Então, as nossas relações amorosas, elas serem verdadeiramente amorosas e não só meramente interesseiras, que seja de companheirismo, de cumplicidade para o bem, né? A nossa realização pessoal naquilo que a gente tem, nossos talentos. Meu talento está sendo aproveitado, não está sendo aproveitado, como que eu posso aproveitar melhor o meu talento, colocar meus vários talentos à disposição da sociedade,
Então, eu, por exemplo, gosto de fazer coisas manuais, eu gosto de consertar abajur, eu gosto de plantar coisas, eu gosto de fazer pão, gosto de fazer uma comida de vez em quando. Então, é isso, diversificar nossos talentos, né? Para se sentir realizado. O alimento espiritual, dentro da sua crença, talvez seu alimento espiritual seja ler um bom artigo científico, porque você acredita na ciência e ponto e acabou. Está ótimo. E aí você busca essa ciência que vai tentar explicar a existência da vida, para além da ciência materialista, mas a ciência também que transcende, pega material da física e tudo mais, que vai trabalhar o mundo quântico. Pode ter muita coisa para se explorar por aí, né? Para ir além daquele óbvio. Para você, com tudo isso, ter uma visão ampliada da vida. E aí sim você vai ter uma saúde integral. Porque todos esses campos você está trabalhando. E o principal, você ter uma visão compassiva da vida, você ter uma visão compassiva de ter compaixão, entender que as pessoas têm dificuldades tanto quanto você, que as pessoas querem ser felizes tanto quanto você, e que as pessoas erram tanto quanto você. E que, às vezes, numa situação difícil, a pessoa comete equívocos. E você entender que ela teve esse momento. Não é passar a mão na cabeça, mas entender a pessoa. Não é crucificar a pessoa. E assim você vai tendo uma visão positiva da vida. Quem sabe você ajuda ela a sair, inclusive, daquela posição que ela estava, que era uma posição mais negativa. Né? Então, peraí que eu já pulei slide. Estou agradecendo antes de terminar. E aí, a gente, do ponto de vista da prevenção, que é a ação mais prática, né? Aquela assim, tudo que eu falei antes é prático, mas as pessoas falam assim, mas o que eu faço? Tomo vacina ou não tomo vacina? Toma vacina. Vacina é produzida cientificamente. Então, graças à vacina que a humanidade existe na condição que ela existe hoje. Se nós não tivéssemos vacina, a gente não seria nem a metade da quantidade de pessoas que tem no mundo. Seria em torno de 1/3, para você ter uma ideia. Porque a maioria teria morrido. A vacinação é fundamental. Está com a vacina em dia. A consulta regular com um profissional de saúde, seja médico, enfermeiro, odontólogo, né, ou psicoterapeuta quando for necessário, é muito importante para que você acompanhe a evolução do seu organismo físico e a evolução do seu organismo mental, emocional e todos os outros aspectos da sua saúde integral. Tá? Então, ir ao profissional regularmente é fundamental. Não é só para fazer exame, é para poder fazer essa checagem do seu estado de saúde como um todo. Fazer, eventualmente, exames periódicos para saber se a máquina está funcionando é muito importante, né? Para os homens, principalmente, os homens a partir de 50 anos, ficar de olho na próstata, fazer o exame de próstata para ver se tem algum problema ou não, porque esse é um câncer 100% curável, se for pego logo no início. Então, mas se não for pego no início, faz um estrago, faz um grande estrago. Então, homens, por favor, homem, detestem a médico, né? Então, vamos se mexer aí, precisa ir para o profissional médico para ver, para avaliar sua próstata, para ver se está tudo em dia. No caso das mulheres, o câncer mais comum é mama e útero, né? No colo do útero, são os mais comuns, e por isso ela tem que ir sempre, regularmente, ao ginecologista para fazer essa avaliação. Além disso, tanto homens quanto mulheres têm que fazer a avaliação para ver se não está com nenhuma infecção sexualmente transmissível, que é a IST. Porque às vezes você não está percebendo. A mulher, especialmente, lá no colo do útero está com uma lesão, ela não sabe, causada por alguma infecção. Então, precisa estar indo regularmente ao profissional para ver se tem ou não tem. Por isso que você fazem muito preventivo, exame preventivo ginecológico, que é para detectar precocemente se tem câncer em desenvolvimento, que também é 100% tratável se for pego no início, ou se tem IST, né? E também para você poder controlar e combater as doenças crônicas. Quem tem pressão arterial alta, né, que a gente chama de hipertensão arterial, quem tem diabetes, que é a descompensação no açúcar no sangue, quem tem obesidade, né, quem tem depressão ou, às vezes, tendência a suicídio, que está uma verdadeira epidemia no mundo todo. Até criança, aumentou muito o número de crianças que estão se suicidando. Então, isso é um fenômeno da nossa civilização.
uma vida tão atribulada, tão agitada, tão cheia de tensões, está gerando uma dificuldade das pessoas de lidarem com esses fenômenos mentais, né? Então, as pessoas se frustram com muita rapidez e elas entram em depressão. E tem também transtorno de ansiedade, né? Fobia, tem síndrome do pânico, tem medo de tudo, tem medo de sair, tem medo de fazer um monte de coisa. Essas coisas podem ser detectadas precocemente, desde que você vá ao profissional de saúde. Ele já detecta se seu açúcar no sangue está saindo da linha, antes de dar sintoma, porque diabetes demora muito a dar sintoma, diabetes das pessoas mais velhas, né? A pressão alta, muitas das vezes, não dá sintoma, a maioria das vezes não dá sintoma, então você vai prejudicar o funcionamento do seu coração por causa disso, né? A obesidade é mais óbvia, a depressão, às vezes, começa, você não percebe, o profissional vai detectar com mais facilidade, mas você, às vezes, nem está se dando conta, né? Transtornos de ansiedade que impedem você viver. Você, às vezes, se recolhe em casa, se esconde e não sai, não vai tratar aquilo ali. E aí a tua vida fica muito ruim nesse aspecto, né? Então, esse a apresentação que eu queria fazer para vocês e queria aqui agora me colocar à disposição para conversar com vocês aí, dúvidas, etc. Eu sei que eu falo muito, que professor fala muito, né? E aí, estou aí para responder as dúvidas que vocês tiverem. Professor, muito bom. Na verdade, são reflexões que a gente, de alguma forma, sabe, né? Mas dificilmente coloca em prática, né? Eu acho que esse é o desafio, né? Como é que a gente muda a chavinha na nossa cabeça para olhar que muitas das ações, quando a gente fala de promoção de saúde, são simples, assim como prevenção também, né? O que eu acho que está muito conectado com a lente, né, que o senhor traz, ou seja, a minha forma de enxergar a saúde é o que com certeza vai, potencializar as ações relacionadas à prevenção e promoção, né. O Ramon colocou aqui, e queria ouvir a sua opinião, né, posso contribuir também, mas queria ouvi-lo, que é prevenção, quando falamos de doenças físicas, é mais fácil visualizar, pois sempre fazemos exames de rotina, ou deveríamos, né, como eu comentei. Mas como é que funciona no caso da saúde mental, quando teoricamente a gente acha que a gente está bem? Olha, a saúde mental ela é mais tinhosa para a gente descobrir as suas variações, né? O que acontece é o seguinte, é que você tem um funcionamento mental habitual que você conhece. Todos nós sabemos como é que nós funcionamos. Mas, às vezes, a gente disfunciona, né? Alguma coisa acontece e o meu estado de humor não está bom, tem alguma coisa que não está me agradando. Isso não é uma doença mental. Isso é a vida. Vem uma dificuldade, ela aparece na frente da gente, durante aquele tempo ali, com aquela dificuldade, eu estou chateado, estou estressado, etc. Faz parte da vida. O que está acontecendo hoje é que as pessoas estão patologizando a vida, que eu chamo, né? Não pode, é proibido ficar triste, né? Então, se você ficar triste, uma pessoa vai dizer que você está deprimida, tem que tomar remédio. Esse é que é o erro. Se você está, assim, os sintomas mais comuns de você não estar bem mentalmente é você ter um cansaço crônico, chega de manhã, você não quer levantar, você está sem ânimo nenhum para levantar e trabalhar. Às vezes a gente acorda meio cansado porque está trabalhando muito, ou está muito ocupado. Aí você acorda, nossa, estou moído hoje. Mas está aqui há meia hora, já tomou um café da manhã, já está animado no trabalho, já está querendo fazer acontecer. Você está cansado, o corpo está sentido, mas você não está desanimado permanentemente. Mas se você sente que aquele desânimo colou em você, é aquele clássico, né? Vestiu o casaco do desânimo. Aí eu olho para mim, tudo está cinza, tudo não está bom, tem alguma coisa que não está legal. Aí pode ser que seja uma coisa momentânea, você até identifique a razão, às vezes está passando por uma frustração amorosa, frustração com o filho, com o pai, seja lá o que for, e você fala assim, puxa vida, isso está me entristecendo, está me chateando, mas isso não é doença. Isso não é doença. Isso
Isso é normal da vida. Você vai arrumar mecanismos para superar, né? Agora, quando isso fica o tempo todo, ou seja, dias, principalmente na doença mental, ela alcança meses, né? Então, o mês passou, não passou isso, tá passando semana, aquilo continua, eu já não sei mais como sair, o problema que existia já resolveu, eu continuo assim, opa, tem um problema aí. Aí você deve buscar, né? Às vezes a pessoa não detecta rápido, às vezes a pessoa ela não sabe detectar, mas ela conversa com um amigo. Ela chega para mim e fala, Paulo, estou bem não. Eu falei, é mesmo? Estou meio desencantado da vida, outro dia até pensei umas besteiras, opa, isso é sinal de alerta. E ele está ali, tomando cerveja comigo, caindo na gargalhada da piada, mas ele deixou escapar que andou pensando umas besteiras. Então, ali é um sinal de que algo não está bem, ele não sabe identificar, mas às vezes o amigo, a amiga, ou companheiro, companheira, identifica e fala, aí, o ideal é que as pessoas todas tenham essa percepção. Porque às vezes a companheira vai dizer, para de falar besteira, sujeito, né? Isso é pecado e tal, não sei o quê, e interrompe. E a pessoa não comenta mais sobre aquilo, vai ficar dentro dela. Amanhã aquilo vai dar problema, né? Então, o ideal é que todo mundo tenha essa percepção, essa sensibilidade, para todo mundo ajudar todo mundo, né? Mas a vida não é bela, né? A vida não é bela, meu amor não é lindo. Então, a gente já olha para essas coisas e tem que ver a cronificação do sentimento. Isso aqui é importante para ficar alerta. Bacana, professor. Eu acho que é um ponto que eu adiciono, né, dessa cronificação é muito na linha do que me paralisa, né, ou seja, aquilo que eu já faço normalmente, que está na minha rotina, né, de alguma forma eu já não estou conseguindo fazer mais, né. E óbvio que a gente sabe que tem o pré-conceito, né, normalmente quando a gente fala de questões físicas é mais fácil, né, eu tenho uma dor de estômago, eu vou no gastro, né, eu tenho uma dor de cabeça, eu vou no neuro. E quando a gente fala de questões de fragilidade emocional, mental, a tendência é muito nessa linha que o senhor colocou, né, de é frescura, né, eu não posso sentir isso, eu não posso ter fragilidade, né, eu não posso ser vulnerável, e na verdade hoje em dia estamos ainda mais, né, se já éramos como seres humanos, estamos ainda mais, né. Essa é uma grande verdade, né? Na verdade, somos e sempre fomos seres vulneráveis, mas não somos seres doentes. Não tem que transformar vulnerabilidade em doença. Vulnerabilidade faz parte da vida. O que a gente desaprendeu nessa sociedade moderna é construir resiliência, capacidade de superação. A superação ela ficou muito orientada para o processo produtivo, para o sistema produtivo, para a produção de trabalho. A gente tem que ser resiliente para tudo na nossa vida. A gente tem que ser capaz de superar todos os aspectos, mas a gente não foi ensinado a superar. A gente foi ensinado só a ser obediente. Então a gente não é criativo, as coisas que a gente gostaria de fazer a gente não faz, as coisas são, de uma certa maneira, abortadas na nossa iniciativa, e aí depois, quando você vai para o ambiente de trabalho, o seu chefe fala assim, seja criativo, eu preciso que seja inovador. Eu falo, mas ninguém me ensinou a fazer isso. Aí vira mais um ambiente de tensão, né? Então, coitado das crianças nos colégios, né? O que mais fazem? Soca um monte de porcaria na cabeça dela que ela nunca vai usar na vida dela, e depois, quando ela vai para o trabalho, mais na frente, vão exigir dela inovação, criatividade, superação. Ninguém ensinou nada disso para ela. É bem complexo, né? Mas é isso. Verdade, muito bom, doutor. Nós estamos aí caminhando para os minutos finais, não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, né, mas só para complementar, acho muito bacana o que você colocou no início, assim, fazemos parte, né, como ser humano, de um organismo vivo, ou seja, isso a gente flutua, né, e não tem essa saúde perfeita, o que tem são essas estratégias, né, e os momentos que a gente vive para que a gente possa estar se mantendo nessa integralidade, né, de toda da estrela de 5 pontas que faz muito sentido, né, olhando o físico, o mental, né, o social, o meio ambiente, ou seja, onde a gente está, para que a gente consiga efetivamente ter essa saúde o mais próximo da efetiva, né.
senhor está... Não, eu estou vendo. O foco, todo mundo fala muito na modernidade que você tem que ter foco, né? O foco é você ser saudável, porque se você não for saudável, você não tem mais nada que você consiga fazer. Nada na tua vida vai funcionar direito. É verdade. Então, o foco é no seu autocuidado e na ajuda ao cuidado do outro. Você não se cuida sozinho, você cuida de você e do outro, né? Então, isso é fundamental. Muito bom, é o que a gente fala aqui, doutor, cuidar de si é cuidar também de quem amamos, né? Isso aí. Inclusive, hoje compartilhamos com todos, indico aí fortemente a leitura do Manual de Saúde e Bem-Estar, que justamente abarca todos esses aspectos que o senhor trouxe aqui para a gente, e a gente traz, né, além dessas dicas, enfim, insights, né, como que nós, como empresa, contribuímos, né, seja com os benefícios, enfim, com essas sessões de bate-papo que a gente sempre tem na Semana da Saúde, com informações que a gente tem de alerta de saúde semanal e também bimestral. Então, dando esse espaço para a gente falar de saúde, não só de doença, né? Eu acho que esse é o objetivo também. Sim, com certeza. O grande mote é a gente conseguir revelar aquilo que intoxica a gente, que principalmente nas nossas relações, né? A maneira como a gente lida com as diferenças de raça, diferenças étnicas, de gênero, de orientação sexual, todas essas questões elas ficam de fundo, minando as relações interpessoais. E elas causam grande sofrimento. Como médico, eu vejo isso todo santo dia. É gravíssimo isso. É muito importante a gente superar essa fase colonial da nossa vida brasileira para que a gente realmente seja um país mais avançado, que tenha uma mentalidade mais avançada. Exatamente, a história da diversidade e inclusão, né, como dizem Exatamente. muito, né, assim, a diversidade é você chamar para o baile, a inclusão é você chamar para dançar, né. Isso aí, perfeito, perfeito. Muito bom, doutor Paulo, queria agradecer muito pela sua disponibilidade, esse momento conosco, espero que tenha, né, sanado aí algumas dúvidas e também surtido aí algum efeito para que a gente possa pensar sempre nesse contexto de saúde. Muito obrigada. Perfeito, agradeço muito. Conte comigo sempre que vocês precisarem, tá bom? Combinado. Obrigada, pessoal. Boa noite para todos. Um abraço. Tchau.